Boa noite, excelentíssimos senhores, presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, primeiro-ministro de Portugal, António Costa, ministro da Cultura brasileira, Margarete, minha amiga, Margarete Menezes, ministro da Cultura português, Pedro Adão e Silva, querida Janja, Lula Silva, estou emocionado aqui. Presidente do júri do Prêmio Camões, professor Frias Martins, e tantas amigas e amigos aqui presentes. Fafá de Belém, parece que está aí, tá? Carminho, Mia Couto, Vi, Manuel Alegre, não sei se o Miguel Sousa Tavares chegou a tempo, e Pilar Del Rio, meu editor brasileiro Luiz Schwartz, minha editora portuguesa Clara Capitão, minha mulher Carol Proner. Eu estou emocionado porque hoje de manhã ela saiu do hotel, atravessou a avenida e foi comprar essa gravata. Isso me emociona. Ao receber este prêmio, penso no meu pai, o historiador e sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, de quem herdei alguns livros e o amor pela língua portuguesa. Relembro quantas vezes interrompi seus estudos para lhe submeter meus escritos juvenis, que ele julgava sem complacência nem excessiva severidade, para em seguida me indicar leituras que poderiam me valer numa eventual carreira literária. Mas mais tarde, quando me bandeei para a música popular, não se aborreceu, longe disso, pois gostava de samba, tocava um pouco de piano e era amigo próximo de Vinícius de Moraes, para quem a palavra cantada talvez fosse simplesmente um jeito mais sensual de falar a nossa língua. Posso imaginar meu pai coruja ao me ver hoje aqui, se bem que, caso fosse possível nos encontrarmos neste salão, eu estaria na assistência e ele cá no meu posto a receber o prêmio Camões com muito mais propriedade. Meu pai também contribuiu para a minha formação política, ele que durante a ditadura do Estado Novo militou na Esquerda Democrática, futuro Partido Socialista Brasileiro. No fim dos anos 60, retirou-se da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, em solidariedade a colegas caçados pela ditadura militar. Mas, para o fim da vida, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores. Sem chegar a ver a restauração democrática no nosso país, nem muito menos pressupor que um dia cairíamos num fosso sob muitos aspectos mais profundo. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Tenho antepassados negros e indígenas, cujos nomes meus antepassados brancos trataram de suprimir da história familiar. Como a imensa maioria do povo brasileiro, trago nas veias sangue do açoitado e do açoitador, o que ajuda a nos explicar um pouco. Recuando no tempo em busca das minhas origens, recentemente vim a saber que tive por duodecavós paternos o casal Shem Tov Ben Abraham, batizado como Diogo Pires, e Orovida Fidalgo, oriundos da comunidade barcelense. A exemplo de tantos cristãos novos portugueses, sua prole exilou-se no Nordeste brasileiro do século XVI. Assim, enquanto descendente de judeus sefarditas perseguidos pela Inquisição, pode ser que algum dia eu também alcance o direito à cidadania portuguesa, a modo de reparação histórica.
Já morei fora do Brasil e não pretendo repetir a experiência, mas é sempre bom saber que tem uma porta entreaberta em Portugal, onde mais ou menos sinto-me em casa e esmero-me nas colocações pronominais. Conheci Lisboa, Coimbra e Porto em 1966, ao lado de João Cabral de Melo Neto, quando aqui foi encenado seu poema Morte e Vida Severina, com músicas minhas. Ele, um poeta consagrado, e eu, um atrevido estudante de arquitetura. O grande João Cabral, primeiro brasileiro a receber o Prêmio Camões, sabidamente não gostava de música e nem sei se chegou a folhear algum livro meu. Escrevi meu primeiro romance, Estovo, em 1990, e publicá-lo foi para mim como me arriscar novamente no escritório do meu pai, em busca de sua aprovação. Contei dessa vez com padrinhos como Rubem Fonseca, Raduan Nassar e José Saramago. Hoje, meus colegas de Prêmio Camões. De vários autores aqui premiados, fui amigo, e de outros tantos, Brasil, de Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, sou leitor e admirador. E esqueci de citar antes, junto com a Mia Couto, nosso grande Manuel Alegre, aqui presente, que também já foi premiado com o Camões. Eu sou leitor e admirador, mas por mais que eu leia e fale de literatura, por mais que eu publique romances e contos, por mais que eu receba prêmios literários, faço gosto em ser reconhecido no Brasil como compositor popular e em Portugal como gajo que um dia pediu que lhe mandassem um cravo e um cheirinho de alecrim. Valeu a pena esperar por esta cerimônia, marcada não por acaso para a véspera do dia em que os portugueses descem a Avenida da Liberdade a festejar a Revolução dos Cravos. Lá se vão 4 anos que meu prêmio foi anunciado, eu já me perguntava se me haviam esquecido. Porque sabe, se prêmios também são perecíveis, têm prazo de validade. 4 anos, com uma pandemia no meio, davam às vezes a impressão de que um tempo bem mais longo havia transcorrido. No que se refere ao meu país, 4 anos de governo funesto duraram uma eternidade, porque foi um tempo em que durava a eternidade, porque foi um tempo em que o tempo parecia andar para trás. Aquele governo foi derrotado nas urnas, mas nem por isso podemos nos distrair, pois a ameaça fascista persiste no Brasil como um pouco por toda parte. Hoje, porém, nesta tarde de celebração, reconforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu Prêmio Camões, deixando seu espaço em branco para a assinatura do nosso presidente Lula. Recebo este prêmio menos como uma honraria pessoal e mais como um desagravo a tantos autores e artistas brasileiros humilhados e ofendidos nesses últimos anos de estupidez e obscurantismo. Muito obrigado.